E aí, meus queridos, minhas queridas, estou aqui para falar um pouquinho para vocês hoje da chave de hoje e compartilhar uma situação que aconteceu nesse meu propósito de fazer esse estudo, fazer o curso do SPR com o Pablo Marçal e de transbordar para vocês. Não é brincadeira ter essa disciplina todo dia, né? Eu estou, graças a Deus, conseguindo fazer todos os dias, mas não estou conseguindo replicar para vocês todos os dias. Então, nós estamos com as chaves aí um pouco atrasadas. Eu tomei a decisão que eu vou passar, como elas não têm uma sequência, eu vou passar a chave que eu estou hoje e depois eu vou tirando o atraso das para trás, tá bom? Para poder repassar para vocês com o calor do momento, né? E a chave de hoje, toda segunda-feira, ela é um pouco mais longa. Então hoje vai ser um pouco mais longo, tá? Mas vale a pena. Nós estamos aí na chave 20, não sei se é 30 e poucos, não lembro qual é a chave que a gente tá. Mas eu já estou na chave 55, tá bom? E são 70 chaves. Com força e fé, nós vamos vou chegar no 70 para poder repassar isso para vocês, tá? E a chave de hoje foi muito interessante, porque a chave 55 é ressignificar versus suportar. E ela é uma chave que eu já tenho, sempre gostei muito disso, eu já fiz uma experiência muito boa de coach com o Zé Roberto Marques, né? E uma das coisas que ele fala é isso, né? Que a gente precisa, mais importante do que a gente passa, não é a situação em si, é como que a gente significa aquilo que a gente está passando, né? Então ela é realmente poderosa, eu tenho usado já, e do jeito que o Pablo trouxe hoje, teve um up, né? E teve um up bem interessante, porque não sei se vocês sabem, ele já tinha feito o Ironman, ainda arrastou alguma turma de pessoas para fazer o Ironman, e ontem ele fez a Ultraman. Por isso que eu resolvi tomar essa decisão de trazer para vocês assim, essa informação quente do dia de hoje. Ultraman. São números assim, assustadores, se não me engano, 8 quilômetros nadando, 300 e tantos quilômetros pedalando, e depois 2 maratonas para concluir. O total do percurso são 450 e tantas horas. Tem que terminar dentro desse período. Você pode ir parando, não importa o que você faz, mas você tem que chegar dentro desse período. E é assim, eu como professor de educação física, minha formação é essa, é quase que inexplicável alguém conseguir fazer isso sem ter um histórico de preparação física para isso. Para você ter uma ideia, o Ultraman, o Ironman, numa prova que eles participaram com a equipe, foram 2.000 e tantas pessoas. No Ultraman, tinha 14 pessoas inscritas. Quantas pessoas você conhece que já fez Ultraman? Então, isso chama muita atenção, porque uma das coisas que me cativou no Pablo, assim, porque não é só conversinha fiada, tem muita gente que fala. É bonito de falar, de teoria, tem tantas teorias maravilhosas, né? Mas outra coisa é a força mental e a prática. Isso que eu estou buscando, ter mais força mental, ter mais governo da minha vida. E aí vem algumas coisas que eu consegui levantar, assim, bem interessante, fiz um mapa mental, vou passar para vocês, mas me chamou a atenção, por exemplo, que Salomão, né? A frase de Salomão, da forma que eu penso, eu me torno. Da forma que eu penso, eu me torno. Como que eu me torno? Pelos meus comportamentos, pelas minhas atitudes, minhas ações que vão se tornando comportamentos. Então, o que eu penso, eu me torno. Então, tudo começa no pensamento. Pensamento, sentimento, atitudes. E atitudes continuamente vira um comportamento. Outra frase fantástica, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado.
Então Jesus já falava, né, de você vá de dois. No começo do trabalho, né, os discípulos saíam de dois, para poder fazer. Eu sou espírita, tinha um trabalho que era Campanha Alta de Souza, a gente saía de dois. Então é importante você ter a sua dupla aí, para você fazer essa caminhada. Pode ser você e sua esposa, seu marido, pode ser um amigo, uma amiga, mas é importante você definir essa dupla, tá? A disponibilidade da vida de Deus. É uma coisa que o Tiago Rocha, que falou antes, que eu achei muito legal. Imagina a gente viver uma vida achando que está vivendo uma vida muito legal, aí chega do lado de lá, Deus, quando vai prestar conta, né, com Deus, aí a gente, como se fosse um celular, né? Um celularzinho, olha, eu vivi uma vida de celular, que legal e tal. Aí Deus fala para você assim, mas eu dei a oportunidade de você viver uma vida de um telão imenso. E você viveu uma vida de um celular e ficou satisfeito com isso. Será que nós estamos vivendo a vida na intensidade que Deus nos dá a oportunidade? Será que nós estamos nos testando? Para isso a gente tem que estar nos testando os limites, aumentando, porque senão a gente fica naquela zona de conforto, naquela normose. E aí? Vamos perder a oportunidade? Para quem acredita que é uma vida só, mais importante ainda, porque é só uma vida. Para quem acredita que existe mais vidas, a gente sabe que a evolução, essa vida, ela é fundamental, porque aqui nós estamos escolhendo, estamos vivendo. Então, que tal a gente nos testar para ver qual é o tamanho da vida que Deus nos oferece, né? E que nós precisamos construir nossas oportunidades. Uma coisa que é interessante, tem tantas maravilhas no mundo, por que a gente não se coloca assim, ele propõe, qual maravilha que você vai conhecer hoje de Deus, diferente? Se a gente for a vida inteira, todo dia conhecer uma nova maravilha, nós vamos terminar a vida e não vamos conhecer todas as maravilhas. Maravilhas, lugares, pessoas, né? Oportunidades que a gente pode criar para nós mesmos, né? Então é um exercício interessante. Isso tudo foi o Tiago Rocha, que é um parceiro do Pablo, que trouxe, que é um cara que nessa prova do Ironman foi muito interessante, quero fazer um destaque. Ele ficou faltando 16 quilômetros para ele concluir a prova, ele não conseguiu concluir. E aí, mas ele foi na festa de premiação, as pessoas bateram palma para ele, e você não terminou, mas você foi muito valente. Isso dentro da prova significa 3%, 3 e poucos por cento que faltou para ele concluir a prova. O que ele fez? Eu disse, eu não vou aguentar isso, eu não vou levar isso para minha vida. E falou para o Pablo, ó, eu vou voltar lá, eu vou terminar essa prova. Ah, mas não vai estar dando tempo, não tem problema, eu vou fazer, eu não vou engolir isso. E ele foi, todo arrebentado, e correu os 16 quilômetros que faltavam. Que parece que é pouco 16 quilômetros, mas depois de ter corrido e nadado e pedalado, tanto que eles fizeram, né? E ele fez, arrebentado, mas ele fez. E o dono da prova ficou tão impressionado com isso, que foi lá, tocou o hino para ele, deu a bandeira para ele do Brasil, e deu a medalha para ele, o certificado. Isso, para mim, foi assim, aí até o Pablo coloca que foi assim, a lição, né? Por isso que trouxe o ressignificar. Ele ressignificou, eu não dei conta, mas eu não vou ficar nessa. Eu vou ressignificar. Isso foi uma oportunidade para entender que eu preciso terminar aquilo que eu começo. Eu preciso concluir aquilo que eu começo. Se tem sentido para mim, eu tenho que concluir aquilo que eu começo. E ele foi lá e concluiu. Outras pessoas passaram na linha de chegada dentro do tempo, outras fora do tempo, mas ninguém vai ser tão lembrado quanto ele, que teve essa coragem de voltar. E o que é que nós estamos? Você aí está precisando voltar, dar uma força ré, que a força ré, eu já falei aqui, ela tem um poder de voltar e concluir, se tem sentido para você. O que é? Nós somos solteiristas de nós mesmos, da nossa vida, né? E é só no presente que a gente pode escrever, né? É só no presente. A vida
é no presente. Ou melhor, a vida é o presente. Eu que mando, eu que governo a minha vida. Tem uma entrega também muito interessante de, Senhor, a missão é sua. Que se a gente se conectar com Deus, qual que é a missão aqui da Terra, né? E quando a gente entrega para Deus e está na missão conectado com Deus, a vida se torna mais leve. Os dias passam a valer mais a pena, né? Não estamos focados no nosso ego, estamos conectados com Deus, com o nosso Criador. A dor física é o fim de uma dor interna. A gente precisa... a dor é a fraqueza indo embora. Olha que interessante. Quando a fraqueza está indo embora, está doendo. Então a dor não é para a gente ressignificar a dor. Eu, muitas vezes, em exercícios físicos, quando a dor chega, é a hora que eu paro. Porque eu tenho um medo de machucar. Está doendo, será que vai machucar? Mas talvez, e realmente tem hora que a dor faz esse sinal, né? Mas tem muitos momentos que a gente pode ir devagarzinho e rompendo essas barreiras. A dor é o estado final. Por exemplo, o músculo, para poder crescer na musculação, ele tem que sentir dor, ele tem que doer durante e depois, porque rompeu aqueles pequenas fibras, porque aquilo ali que ele rompeu, na reconstituição depois ele vem mais forte. Então, se a gente quer ser famoso, a gente tem que experimentar a dor da crítica. Se a gente quer crescer, a gente tem que estar preparado para tomar pedrada, porque é assim, só se joga pedra em árvore que está dando fruto. Ninguém, na beira da estrada, um pé de laranja cheio de laranja, ou a laranja está bichada, né? Ou tem marimbondo por ali, porque não fica. Então quem dá fruto toma pedrada mesmo. E para tratar essa dor, a gente tem que ir na origem, a ponta 1 da dor. Às vezes a gente está aqui na dor, tem uma manifestação, mas você tem que ir na ponta 1 da dor. O que é lá na origem? E a gente pode se treinar a suportar essas dores. Eu mesmo fiz uma cirurgia, retirei um dente, eu estou com dor. Mas a dor não pode me impedir de ir hoje, já passou um período de segurança, eu vou malhar hoje. Suportar tem um peso muito pesado. A gente, para suportar as coisas, tem um peso muito pesado. Então, se a gente ressignificar, talvez fique mais leve. E só o que for para vencer uma etapa que a gente deve suportar. Se for uma coisa que não tem mais sentido, a gente não precisa suportar, né? Suportar coisas que nos fazem subir de nível. Isso vale a pena suportar. E ressignificar, porque aí passa a ser só um nível, uma pedra que a gente tem que subir, né? Agora, por exemplo, a vitimização, né, de uma pessoa que está no nosso entorno, a gente não precisa suportar. E nunca entrar em vitimização, porque é a porta da coisa ruim, da força inferior, do diabo, ficar na vitimização. Quem é vítima nunca cresce. Quem se coloca no lugar de vítima nunca prospera. O pior lugar que a pessoa pode se colocar na vida é no lugar de vítima. Show! Ressignificar é trocar o significado, é transformar o significado. Quando a gente transforma mesmo o significado, não volta mais a pensar daquele jeito. A criança, quando sai de dentro da barriga da mamãe, não volta. Então a gente tem que transformar mesmo o significado, aquele significado da situação que a gente viveu, que a gente está vivendo. Dá mais trabalho, mas é definitivo. Então a gente tem que cuidar da nossa vida, foco na nossa vida. Se o outro está assim, então, na prova mesmo, se alguém está perdendo, caiu, machucou, você que está ficando pelo caminho, foca no seu objetivo e toca. Ressignificar tudo que te faz crescer. Para isso a gente precisa viver experiências novas. Viver as mesmas experiências até vale se a gente fizer de um jeito diferente. Já é uma nova experiência, não é mais a mesma, né? Então viver experiências novas. E aí vai a experiência dessa chave, listar 3 coisas que estão te segurando. O que é que está te segurando para chegar
aos seus objetivos. Até vou ver se eu acho uma música muito interessante que fala sobre corda seca, que às vezes a gente tem alguma coisa amarrada, sabe um barco que está amarrado? A gente tem umas cordas secas, velha, está lá amarrado. E a gente nem rema muito mais, porque já está quanto tempo tentou, quando a corda estava muito forte, mas ela já está velha, seca. Se você der uma pressão, ela arrebenta. O que é que está te segurando? Lista isso e vamos ressignificar. E suportar pessoas e eventos e coisas que te fazem crescer. Vamos ser forte, corajoso para vencer o que a gente precisa, para a gente se vencer e vencer as situações para chegar onde a gente quer chegar. Listar também 3 coisas que você quer treinar, que você quer crescer, né? A chave do crescimento rápido é a ressignificação. Então, eu encerro aqui nossa fala de hoje, que foi a mais longa de todas, mas foi mais acalorada, mais quente mesmo. Se você chegou até aqui, parabéns para você que ouviu até o final. Eu ressignifico tudo que me faz sentido. Eu ressignifico tudo que me faz sentido. Tudo que eu preciso caminhar. É uma prova para terminar e faz sentido para mim, então eu vou ressignificar. Na dor eu vou ressignificar. Ele contou uma coisa interessante, que na corrida, na natação, tinha as boias, e ele ressignificou, brincava com a mente. Cada boinha tinha parecia uma coxinha, ele chegava e eu vou comer uma coxinha. E cada boia ele comia uma coxinha e ia brincando. A mente a gente vai fazendo nossos jogos para a gente aguentar a suportar as dificuldades. Então, ressignifica tudo que faz sentido, te faz levar para frente, a um novo patamar. Eu suporto tudo que me faz crescer. Se te faz crescer, suporte. Se não te faz crescer, para que você está carregando esse peso? Despacha. O que te faz crescer, suporte. Então, dentro de um casamento, por exemplo, se um casal não suportar as dificuldades, a diferença um do outro de ser, se não suportar, às vezes, as agressões, as palavras atravessadas, aquelas expectativas que a gente faz e não são atendidas, não tem casamento que aguente, não. Por isso que hoje, essa geração nova, as pessoas separam menos de 1 ano, né? Então, isso em tudo na vida. Vamos suportar o que nos faz crescer e ressignificar aquilo que nos faz sentido. Beijo no coração. Nós podemos ser cada vez mais sábios, mais prósperos, mais ricos. Tamo junto, até depois do fim. E o fim nunca tem, né? Então, tamo junto para sempre.